Bom dia, bom dia, bom dia, pessoas amadas do Senhor, pessoas queridas, benditas do Pai Celeste, como estão vocês nessa manhã? Eu espero que estejam bem. Eu gravo o vídeo antecipado, mas demorou umas 2 horas para postar, por isso saí eu meio-dia dizendo bom dia pro povo, né? E eu sou muito preocupada, e aí o vídeo tá saindo dizendo bom dia, meio-dia, porque aqui a internet é lenta e demora 2 horas para carregar um vídeo para enviar pro YouTube, demora muito. Aí quando aparece o vídeo já é meio-dia. Gente, bom dia pra vocês, que Deus esteja conosco nesta manhã, né? Hoje eu vou ler 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 4. 2 Coríntios, capítulo 1, verso de número 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 4, que diz: Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Que nos consola com toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus às vezes nos permite passar por tribulações, por aflições, e Ele nos consola com o seu Espírito Santo. Isso é lindo e maravilhoso. Eu já tive muito essa experiência de estar chorando, de estar angustiada, de estar atribulada, e Deus sim colocar um bálsamo no meu coração, e de repente meus olhos enxugam de uma hora para outra, e eu sinto aquele consolo vindo do alto, aquele conforto em saber que Deus é grande, que Deus é fiel, que Deus é soberano, que Ele prometeu algo na minha vida e que Ele vai cumprir. Um dia eu estava atribulada, pensando que eu ia perecer, mas Deus veio me falar no meu coração: eu sou eterno, eu sou eterno, eu vou fazer a obra em tua vida, eu ainda estou vivo, eu sou o Redentor, eu estou trabalhando. Eu senti Ele falando isso para mim de um modo especial, e muitas vezes Ele fala para mim através da sua palavra. Uma hora que eu estou pensando, Ele me faz abrir a Bíblia em um versículo onde diz que a sua palavra está se cumprindo. E quando Ele me colocou na posição que eu estou, é porque Ele está cumprindo promessa na minha vida. Significa que eu sou um dos servos dEle, do jeito que Ele me mostrou aqui na Bíblia. Significa que eu sou um dos escolhidos, que eu estou lutando para entrar no reino do céu. E isso me colocou numa posição daqueles que estão peregrinando no meio do povo, mas que porque era necessário que isso se cumprisse para que a sua palavra viesse. Mas não se engane, também aparecerão falsos profetas mentindo e dizendo ser o próprio Cristo, para fazer divisão e enganar a muitos também. Mas só que o que eu recebo de Deus é diretamente no meu coração, é diretamente na minha mente, não é algo que alguém me diz, é algo que eu sinto, como Ele sabe dos meus pensamentos, né? A palavra consolar aqui neste versículo vem do grego paraklesis. Significa colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando, ajudando em tempos de aflição. Deus desempenha incomparavelmente este papel, pois Ele envia aos seus filhos o Espírito Santo, que é chamado o Consolador, Paracletos. Ver João 14, versículo número 16. João 14, verso de número 16. Vamos ver, João 14, verso de número 16, que diz, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? Jesus prometeu, quando eu chegar no Pai, eu rogarei a ele, e ele vos enviará o outro. Não foi, ele ainda semeou o Espírito Santo quando os apóstolos estavam reunidos num determinado lugar, né? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Era a promessa de Deus se cumprindo, né? Que ele rogaria ao Pai e mandaria o Consolador. E ele fez isso. O Consolador veio, desceu sobre aqueles apóstolos, eles se encheram de alegria e falaram noutras línguas. Que maravilha, né? Deus fazendo sua obra no meio dos seus discípulos. É maravilhoso. E o que ele promete, ele cumpre, porque ele é um Deus que faz aquilo que ele fala e não deixa sua palavra em branco, não deixa sua palavra voltar vazia. Ele faz a obra se completar. O Consolador, né? Ele envia aos seus filhos o Espírito Santo, que é chamado o Consolador, Paracletos. O apóstolo aprendeu nas suas muitas aflições que nenhum sofrimento, por severo que seja, poderá separar o crente dos cuidados e da compaixão do seu Pai celeste. Deus às vezes permite que haja aflições em nossa vida a fim de que, tendo experimentado o seu consolo, possamos também consolar outros nas suas aflições. Olha, nenhum sofrimento, por severo que seja, poderá separar o crente dos cuidados e da compaixão de seu Pai celeste. Deus às vezes permite que haja aflições em nossa vida a fim de que, tendo experimentado o seu consolo, possamos também consolar outros nas suas aflições. Muitas das vezes experimentamos aflições para passar pelo consolo do Senhor, para podermos ter experiência e consolar outras pessoas, poder testificar desse amor, poder falar desse amor. Ele nos envia o Consolador para que experimentemos desse consolo e possamos falar com outras pessoas desse amor, desse consolo maravilhoso. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 5. 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Assim como nós partilhamos do sofrimento de Cristo, nós também partilhamos das consolações e sobeja, porque sobra, não, né, gente? Nós sobejamos consolação, nós somos consolados, nós somos encorajados, nós sentimos a força do Senhor invadindo o nosso coração, dizendo que nós vamos conseguir, que nós vamos ultrapassar essas barreiras, mesmo que para o mundo ache que nós somos apenas pessoas coitadas, mas para Deus nós temos um grande valor. Nós somos filhos, irmãos de Jesus Cristo, amados, co-herdeiros da promessa junto com Jesus Cristo. Jesus é o nosso Pai, Jesus é nosso irmão, e ele enviou esse Consolador para estar sempre conosco, né? Olha, do começo ao fim dessa epístola, Paulo ressalta que a vida cristã envolve sofrimento. Nós não somos isentos de sofrimento. Vem aflição, vem perseguição, vem falta de dinheiro, vem doenças, mas Deus prometeu estar sempre conosco. Envolve sofrimento, que deve ser considerado como uma participação na comunhão com Cristo, o sofrimento. Se somos partilhantes de sofrimento, significa que estamos ligados a Cristo. Se somos pessoas que têm esperança em Deus, que botam a sua vida nas mãos de Deus, significa que somos partilhando do sofrimento de Cristo e a consolação de Cristo. Nesta era, portanto, Cristo sofre com o seu povo em favor do seu povo devido à tragédia do pecado no mundo. Nesta era, portanto, Cristo sofre com seu povo em favor do seu povo devido à tragédia do pecado no mundo. Nosso sofrimento não é primeiramente motivado por desobediência, mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo e pelos falsos crentes à medida que participamos da causa de Cristo. Olha, nosso sofrimento não é primeiramente motivado por desobediência, mas constantemente causado por Satanás, pelo mundo e pelos falsos crentes à medida que participamos da causa de Cristo. Aqui até na Bíblia, nesse estudo, fala que tem falsos crentes que estão no meio de nós somente para nos atribular, para nos perseguir. E este sofrimento nem sempre vem de desobediência.
nem sempre é fruto de desobediência, nem sempre é porque estamos errando, nem sempre é porque estamos rebeldes. O porquê desse sofrimento é porque somos escolhidos, somos pessoas salvas, somos pessoas que estão buscando a face do Senhor, são pessoas que estão lutando e vem sofrimento, vem tribulação por conta de falsos crentes que estão em nosso meio, praticando maldade e nos fazendo sofrer. Mas significa, se somos participantes do sofrimento de Cristo, também somos participantes da glória de Jesus, que é estar no reino de Deus, e permaneçam firmes no reino de Deus. Até da vida desesperamos. Olha só. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 10. 2 Coríntios, capítulo 1, verso de 8 a 10, que diz: Porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, o livrará. E livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda. Ele livrará Jesus e livrará nós ainda, em quem esperamos, né? O crente fiel, vivendo em obediência e comunhão com Cristo, amado por Ele, ainda assim pode passar por experiência envolvendo perigo, medo, ansiedade, desespero e desesperança. Circunstâncias estas que nos oprimem, além da nossa capacidade humana de existir. Muitas vezes esse sofrimento vem além da nossa capacidade, né, humana. Mas quando as aflições severas ocorrem em nossa vida, não devemos pensar que Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. Ao invés disso, devemos lembrar-nos de que essas mesmíssimas coisas aconteceram aos fiéis servos de Deus nos tempos do Novo Testamento. No Novo Testamento aconteceu tantas tribulações com Paulo, e ele passou por uma tribulação que ele pensou que não teria mais jeito, mas mesmo assim ele confiou em Jesus, ele suportou até o fim. Olha, aqui fala em um sofrimento além da capacidade humana. Paulo diz: Porque não queremos, irmão, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Na Ásia ele passou por uma tribulação muito grande, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal qual até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, o livrará, em que esperamos que também nos livrará ainda. Eles passaram por uma sentença até de morte. Foi algo além da capacidade dele, mas Deus os livrou da morte, né? Quando as aflições severas ocorrem em nossa vida, não devemos pensar que Deus nos abandonou ou deixou de nos amar. Ao invés disso, devemos lembrar-nos de que essas mesmíssimas coisas aconteceram aos fiéis servos de Deus nos tempos do Novo Testamento. Deus permite essas provações desalentadoras a fim de que Cristo se aproxime de nós e, à medida que olhamos para Ele com fé, leve-nos à vitória completa. Né? Quando olhamos para Cristo, Deus vai completar essa vitória. Não desanimemos porque sua luta está grande, porque você pensa que já lhe deram sentença de morte, mas Deus ainda muda o teu cativeiro. Ele pode te libertar dessa sentença horrível que lançaram contra ti, pessoas perseguidoras, falsas, que trabalham para ver você triste e desacreditado. Confie em Deus mesmo depois de todas essas tribulações. Confie em Deus mesmo que as suas forças já estejam se esgotando. Faça o possível para suportar e não deixe a sua esperança ir embora, porque Deus ainda está batendo martelo nessa história. Ele ainda tem a solução para tudo isso. Ele ainda muda o teu cenário, ele ainda muda a tua história. Confia em Deus, que ele ainda não deu a sentença final. Tua vida vai mudar, porque Deus pode. Deus pode tudo. Deus pode mudar a tua vida, transbordar a tua vida de alegria. Confia no Senhor, mesmo que pareça que você vai morrer aí no meio do caminho. Deus ainda faz o impossível. Creia que Deus vai mudar a tua história. Creia que muitas vezes você passa por tribulações para experimentar também das consolações do Senhor, para que experimente esse Consolador amado que vem ao teu encontro, enxugar tuas lágrimas. Eu já senti esse consolo na minha vida. Uma vez eu estava aflita, preocupada, atribulada, e Deus consolou-me.
Deus enxugou minhas lágrimas e eu senti aquela paz invadindo meu coração. E isso foi maravilhoso, experimentar esse consolo do Espírito Santo na minha vida. É como se ele dissesse: se aquieta, filha, porque eu ainda estou no controle. Eu ainda vou fazer o impossível na tua vida. Essa luta não é para te matar, essa luta é para te provar e é para saber que você vai ser fiel até o fim. Então, confia no teu Deus, que Ele é maior do que todos esses problemas. Então, amados, confia no Senhor. Eu vou orar com vocês nessa manhã, encerrando o vídeo, para que Deus venha nos abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos mais esse dia de vida, por essas bênçãos derramadas. Te agradecemos por estar sempre conosco, por nos consolar, por nos fazer forte. Senhor, continua mandando o teu Espírito Santo, derrama no meio dos teus servos, entre todos os meus amigos e meus companheiros de trabalho e minha família. Abençoa cada um deles, Senhor, dá salvação para cada um deles. Ensina-os segundo a tua misericórdia. Te compadece de cada alma que está aflita, aprisionada no mundo. Liberta, Senhor. Eu sei que muitas vezes esse sofrimento vem para nos atribular, mas Tu és maior do que tudo isso, Senhor da glória. Abençoa cada um de nós, nos confere sabedoria para as caminhadas, esperança, coragem, bondade em nosso coração, muito amor e paz. Realiza a Tua obra na vida dos Teus servos, consola-nos com Teu Santo Espírito, nos fortalece, Senhor nosso Deus, nos ensina, Senhor. Nós temos esperança no Teu reino, na Tua salvação. Nós estamos com esperança na Tua misericórdia, Senhor. Estamos esperando na Tua palavra, porque cremos que Tu é fiel para cumprir. Tu nos mostraste que Tu é o Deus grande, que Tu ainda pode, que Tu ainda está no controle da situação, meu Deus. Então, protege todas essas pessoas. Realiza a obra e levanta esse povo, sacode esse povo e salva. Traz para a Tua presença, Senhor. Tudo isso eu te peço e por fé te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.